Amados irmãos e irmãs, rezemos nesta Santa Eucaristia. Rezemos nesta Santa Eucaristia. Pelos nossos irmãos falecidos. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos. Terezinha Batista da Costa, 4 anos do seu falecimento. Gonçalo Alves dos Santos. Tereza Bibiana dos Santos. Maria Elisa da Conceição. Rezemos pelas almas do purgatório. Rezemos pela saúde de Alexandro Lucas Macedo, Maria de Lourdes de Sales e Maria Francisca de Sales. Rezemos pela união conjugal de Valdemar Soares de Lima e Francisca Gregório, que hoje estão fazendo 60 anos de união conjugal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os mistérios da nossa fé. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos. Vós
instantezinho de silêncio, coloquemos diante do altar de Deus as intenções que estão em nossos corações. Rezemos especialmente dando graças a Deus, porque depois deste tempo, a igreja fechada, começamos a reabrir nesta quinta-feira, hoje, segundo dia, para poder celebrarmos com a presença de fiéis, mesmo que ainda de forma limitada, mas isso já caracteriza a esperança num tempo novo que o Senhor quer nos oferecer. Então, em ação de graças a Deus por esta volta, pela presença de todos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima de vossos caminhos, e meus pensamentos acima de os vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. A Deus. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto A pessoa que invoca. todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto A pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos.
Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que Ele invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou.
O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Com inveja, porque estou sendo bom. Assim, os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, saudamos a todos vocês aqui presentes com alegria. Saudamos em casa, nos acompanhar pelo Facebook da paróquia. Dar graças a Deus, porque depois de tantos meses com a igreja fechada, sem poder ter a presença de fiéis, hoje nós somos chamados a alimentar a nossa esperança num tempo novo, um tempo que Deus quer nos dar. Cada um de nós agradecê-lo, fazer da nossa vida, porque depois deste tempo difícil, aliás, tempo que onde tantos perderam as suas vidas, aqui estamos nós, na casa do Senhor, celebrando o nosso mistério pascal, vivo e com saúde, né? Vivos e com saúde. Não é motivo para darmos graças a Deus e ao mesmo tempo estarmos sempre a nos solidarizar com aqueles e aquelas que não tiveram a mesma sorte que nós. E, apesar de estarmos aqui, estarmos vivos e salvos, como lembra São Paulo, não temos muita vantagem em relação aos outros, né? Aqueles que já foram, já que todos nós somos marcados com a realidade da morte. Um dia temos que passar por ela, né? Mas devemos ser gratos a Deus por tudo, né? Por Ele, até aqui, ter preservado a nossa saúde, nos conceder a graça de estarmos aqui, né? Nos alegramos por celebrar o mistério pascal no dia do Senhor, um dia em que é dedicado para que possamos nos encontrar com Ele, por meio da palavra, por meio da Eucaristia, também por meio dos irmãos, que também caracterizam uma presença de Deus em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Nós estamos vivenciando ainda o mês de setembro,
é o mês dedicado à palavra de Deus, à Bíblia. Estamos quase na reta final do mês. No próximo domingo, vamos celebrar o Dia da Bíblia, né? O Dia da Palavra de Deus. E todo este mês, nós tivemos a oportunidade para aprofundar a nossa familiaridade com a Palavra de Deus, que nos instrui, que nos fortalece, que se traduz em vida para aquele que a procura refletir e conformar a sua vida com os seus ensinamentos. É especialmente por meio da palavra que Deus se dirige a nós. Na Santa Missa, especialmente na liturgia da palavra, Deus se dirige a nós e nos torna conhecedores da sua vontade, da lógica divina em relação ao jeito de ser de Deus no meio do seu povo. Uma lógica e um jeito de ser que nem sempre é compreendido por nós, porque a nossa lógica humana é diferente da de Deus. Mas à medida que vamos tomando consciência da lógica e do jeito de ser de Deus, nós vamos sendo convidados e responsabilizados no sentido de nos tornarmos parecidos com o Senhor e também no sentido de acolhermos o seu jeito de ser e a sua lógica nas nossas atitudes e ações. É sempre, por meio da palavra, Deus sempre nos faz um convite, e esse convite é universal, para que todos possam voltar para o Senhor. Está voltando para o Senhor, né? E esse convite não deve somente ser ouvido por aqueles que estão distantes da fé, distantes de Deus, mas também por aqueles que julgam estar próximo. São Paulo sempre nos lembra, aquele que está de pé, tenha cuidado para não cair. Então, significa que é um cuidado constante que devemos ter no sentido de perseverar e de sabiamente acolher a palavra de Deus, aquilo que Ele pede de nós. Nós escutamos a primeira leitura, onde justamente Deus fala ao povo de Israel por meio do profeta Isaías, e faz um convite a que esse povo saiba buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado, buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Deus é aquele que se faz perto do seu povo. E este convite ao retorno para o Senhor tem a ver também com o fim da deportação que o povo está a experimentar no deserto. Tinham sido deportados para a Babilônia, né? Mas se aproxima o tempo da libertação, o tempo de retornar para a sua terra, reconquistar o seu lugar, a sua casa, né? Seu lugar de origem, reconstruir o templo, um lugar onde eles podiam se reunir e encontrar-se com o seu Deus, né? Então, o profeta fala no sentido da esperança e de um tempo novo na vida desse povo, que por conta de infidelidade, por conta de estar distanciados de Deus, da prática do bem, né, foram deportados. Isso contribuiu para que, na experiência do deserto, o povo experimentasse muitas dificuldades e muitos sofrimentos, mas também contribuiu para que experimentassem a graça, a presença de Deus. Deus não se fez presente lá como Jesus fez-se presente ao encarnar-se no mundo, mas fez-se presente por meio dos sinais, dos acontecimentos, de Moisés, que foi o mediador entre Deus e o seu povo em meio a essa realidade, né? Em meio a esse sofrimento e essas dificuldades. Então, este tempo do exílio, de sofrimento, de prova, está acabando. Não significa que voltando, retornando à sua terra,
não vai continuar a enfrentar dificuldades. A vida humana é assim. Mas o tempo da escravidão está acabando, né? Chega um tempo novo, um tempo de conversão. Retornando à sua terra, o povo é chamado a mais ainda estreitar a sua comunhão com o Senhor. O convite de Deus por meio do profeta se estende aos cristãos de todos os tempos. Diante da atividade e da correria do dia a dia, diante do relativismo em relação à fé e ao próprio Deus, o povo de Deus, em meio a essa realidade, está tendo sempre a coragem de retornar, de buscar o Senhor, né? De fazer com que o Senhor esteja perto de si, porque Ele nunca se distancia de ninguém. Na verdade, as pessoas que se distanciam dele, né? E o profeta faz um alerta: o povo deve abandonar os maus procedimentos, né? Os ímpios devem abandonar as suas maquinações, diz o profeta, e voltar para o Senhor, aquele que nunca deixou de ser generoso em oferecer o perdão. Está sempre disposto para oferecer o perdão. Mas, às vezes, a rebeldia humana faz com que a pessoa se distancie deste que é generoso e que está sempre disposto a oferecer a sua graça. E, por meio da palavra, Deus nos faz perceber que, como diz o próprio profeta, os nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus, e vice-versa. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são diferentes da lógica humana. E aí nós entendemos nesse jeito de amar e de perdoar de Deus, mesmo aquele que às vezes age de forma tão má, mas que num dado momento reconhece o seu pecado. E aqui o profeta se dirige a todos aqueles que são convidados a retornar, tanto aqueles que estão na perseverança da caminhada, como também, sobretudo, aqueles que estão distantes. São convidados a experimentar o perdão de Deus, que é amor, que como Pai ama o seu povo, que não tem inveja, que não se vinga de ninguém por causa do mal feito a ele. Não é assim. Na nossa lógica humana é diferente, né? Às vezes, nosso jeito de ser humano, quando alguém nos faz o mal, a tendência é retribuirmos do mesmo jeito ou pior, né? E aí, é nesse ponto que aqui nós somos chamados a compreender o jeito de Deus ser, diferente do nosso, e querermos ser parecidos com Ele. E nós vamos ver o aprofundamento desse jeito de ser, diferente do jeito humano, desses caminhos, desses pensamentos, desse jeito de agir, justamente no Evangelho. Um trecho do Evangelho de Mateus, onde o Senhor está a fazer uma catequese para com seus discípulos em relação ao reino de Deus. Um reino para o qual todos são chamados a participar de forma plena e efetiva. Jesus se baseia na realidade do contexto do Evangelho, né, para contar essa parábola, para falar do reino, né? Se baseia na realidade do povo, né? Justamente para facilitar a compreensão e para entrar na lógica, na cultura, na realidade do povo, já que o Senhor se inculturou na realidade do seu povo, desse patrão que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Saiu pela madrugada, convidou uns, mandou para a vinha. Saiu às 9 horas,
né? Com os primeiros contratou uma moeda de prata. Uma moeda de prata aqui equivale ao que se chamava de um denário. E um denário era um valor equivalente a um dia de trabalho. Às 9 horas o Senhor sai e convida outros. Manda ir para a sua vinha, porque estavam sem fazer nada, estavam desocupados nas praças. E prometeu-lhes pagar o que fosse justo. Ao meio-dia saiu de novo, e também às 3 horas da tarde. E do mesmo jeito encontrou pessoas desocupadas, dirigiu-lhes a palavra, fez um convite, e esses, à semelhança dos outros, lhes obedeceu. E foi para a vinha do Senhor. É o que acontece também com os últimos que são convidados às 5 da tarde. Escutam a palavra de Deus, o chamado de Deus, e obedecem. Vão para a vinha. E a todos o Senhor prometeu ser justo no pagamento com eles, né? O patrão. Chegando o final do dia, mandou que o seu administrador fosse acertar as contas com os empregados. Mas com um diferencial. Tinha que começar pelos últimos, não pelos primeiros, né? E os últimos que trabalharam apenas 1 hora receberam um denário, o equivalente a um dia de trabalho. E isso fez com que os próximos que viessem, os primeiros, receber o seu pagamento, ficassem se sentindo injustiçados. E aí começam a resmungar. Ora, como é que nós trabalhamos o dia todo, suportando o calor, a fadiga do dia, o cansaço, e tu nos igualas a este, que trabalhou apenas 1 hora, né? Justamente com esta parábola, Jesus estava querendo fazer os discípulos, como nós hoje, o seu povo ao longo do tempo, compreender que a lógica de Deus é diferente da lógica humana, porque esse patrão representa Deus. Estes empregados, este povo que ele vai apanhando na rua e levando para a vinha, somos cada um de nós. São aqueles que o Senhor está sempre a chamar e a mandar para a sua vinha. A vinha é a igreja, é o reino de Deus, é o serviço, é a missão para os quais Deus nos chama, né? Feliz daquele que, à semelhança desses empregados, escutam o Senhor que chama, o Senhor que fala. E aí diz sim, obedece ao Senhor. Toma um lugar neste reino de Deus, na missão, né? Feliz daqueles que procura por meio da palavra crescer na sua dimensão de cristão, de filho de Deus, para compreender melhor essa lógica de Deus. E na caminhada e na realidade do dia a dia, nos relacionamentos, não querer se sentir melhor do que os outros, né? Os primeiros aqui do Evangelho podem lembrar aqueles que estão na caminhada há tanto tempo, né? Enquanto que os últimos significa aqueles que chegaram por último na caminhada de fé, né? Que estão num processo de conversão, de descobrimento deste Deus. Os primeiros não têm o direito de se acharem melhor do que os primeiros, né? Aliás, do que os últimos, né? Os primeiros não podem se achar melhor do que os últimos, achar que tem mais direito, achar que tem um lugar especial ao lado de Deus, né? Como pediram os filhos de Zebedeu, né? Dois irmãos, né? Que foram pedir ao Senhor: Senhor, deixa que nós tenhamos um lugar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus vai dizer: vocês não sabem o que estão pedindo. E esse pedido dos dois fez com que os outros discípulos ficassem enraivados, justamente porque a lógica pela qual esses dois estão a se pautar é essa humana, da glória, do poder,
do sobressair-se em relação ao outro, do ser melhor, vantagens. E Jesus quer provar, e Deus quer provar que no reino de Deus não é assim. Ninguém não é melhor do que ninguém. Todos são iguais. Feliz de quem escuta o chamado de Deus, a voz de Deus e obedece. Sejam os dos primeiros momentos, sejam os dos últimos momentos. Se escutou, se assimilou e se deixou levar por Ele, então são felizes, né? Estão na casa de Deus. Porém, isto não deve ser um pretexto para alguns dizer: eu vou passar minha vida fazendo coisas erradas, pecando, distante de Deus, e quando estiver perto da morte, eu volto. E qual é o dia que você vai morrer? Você sabe? A palavra diz, né? Sejais sempre prontos, vigilantes, né? Porque não sabeis o dia nem a hora. Em relação aos primeiros, o Senhor vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não cair, né? Em outro momento, Jesus vai dizer para os discípulos: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Por que Jesus diz isso? Fala para os mestres de Israel, para os mestres da lei, para as lideranças do seu tempo, que às vezes eram incoerentes na fé, no amor, no acolhimento, na bondade. Como esse patrão é bom para os seus empregados, né? Eram incoerentes. E aí Jesus vai dizer: precisa ter cuidado. E aí lembramos, os primeiros que estão desde o começo têm que ter esse cuidado, né? Porque pode ser que esteja na caminhada, mas se enganando a si mesmo e os outros, sem se converter, sem fazer esforço. Então pode ser que perca a sua vida. Diferente da prostituta que é citada no Evangelho, que não tinha uma consciência de Deus, da fé, né? Mas que num dado momento ela escutou esse chamado. E escutando esse chamado, ela se converteu. Jesus cita a prostituta como exemplo, mas pode ser qualquer uma pessoa que esteja distante de Deus, mergulhada numa outra realidade de pecado, de coisa errada, né? Que no dado do momento que se converte, então está, humanamente falando, a se sobressair em relação a quem fica em cima do muro, quem não se decide, né, pela fé, que não se decide, não se esforça para concretizar, né, e concretizando na vida a conversão, né? Deus é como este patrão. Este patrão é uma figura de Deus, que é bom, que não olha tanto para as falhas, mas para o desejo, para o esforço de conversão. É aquele que chama a todos e que olha tanto os primeiros como os últimos com um olhar de igualdade, com o mesmo amor, e destinando-os a todos a sua graça sem exceção, né? Então, Ele é bom. Ele é a figura de Deus que é bom, que perdoa, que faz chover tanto sobre os bons como sobre os maus, que faz abundar a sua graça, que envia o seu Filho com um propósito de salvação, que realiza uma missão em favor de todos, não somente dos bons, mas também, sobretudo, em favor daqueles que são maus, que estão distanciados, né? E assim Deus responde para nós como aquele patrão respondeu para aquele que chegou primeiro, sentia-se privilegiado, devia ter um tratamento especial, e o Senhor vai dizer: você está com inveja, porque eu estou sendo bom com os outros, né? Não é por aí. Eu não fui injusto contigo. O que foi que nós combinamos? Injusto estaria sendo se eu estivesse lhes dando um valor diferente daquele que nós combinamos ao você ser chamado. Não fui injusto, né? Estou dando aos outros o mesmo valor, né? Pagando aos outros o mesmo valor que a ti, porque quero ser bom. Ou não tenho o direito de agir assim diante daquilo que é meu, com que me pertence, né? Então é esse jeito de ser de Deus, que é bom com todos, quer ser bom com todos, é bom com todos, mas é apenas que às vezes nem todos percebem essa bondade, ou deixam-se levar por essa bondade, né?
Todos são chamados e nem todos se deixam escolher. Então, em relação aos últimos e aos primeiros, é preciso esse cuidado, né? O Evangelho termina dizendo: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? E nós podemos lembrar de por exemplo, uma festa. Você vai para uma festa, por exemplo, né? E lá você pega a fila ou senta no primeiro lugar, né? Mas pode ser que aquele lugar, é o que diz o Evangelho, né, tenha sido destinado para outra pessoa. E aí você corre o risco de passar vergonha diante dos convidados, quando o dono da festa chegar e dizer: este lugar está reservado para alguém, vai lá para trás. Aí você queria ser o primeiro e se tornou o último. Mas pode acontecer o contrário, você chegar, sentar lá atrás e alguém dizer: fulano, vem aqui para frente, toma lugar aqui na frente, no primeiro lugar. É um motivo de honra, né? Então é uma realidade que acontece neste mundo, nessa realidade humana que vivemos, e que nós devemos aprender com Jesus isso que Ele nos ensina, e querermos não sermos melhores, sermos pequenos, né? De querermos pautar a nossa vida por essa lógica de Deus, diferente dessa lógica humana. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele assimilou essa proposta da primeira leitura como do Evangelho, né? Ele assimilou. E aí, o contexto desta leitura que nós escutamos, a exegese bíblica coloca por volta do ano 49 da era cristã. Paulo estava velho e na prisão, né? E aí estava a sofrer as consequências da missão, do Evangelho, da palavra escutada e assimilada por parte dos perseguidores, que eram constituídos também por aqueles a quem ele tinha pertencido, o grupo dos fariseus, né? Os sábios de Jerusalém, que não se conformavam, porque Paulo tinha se convertido à fé cristã, tinha se tornado um grande defensor desta fé, um grande difundidor do cristianismo. Então, estava perseguindo e estava conduzindo Paulo à morte. Mas, sofrendo, perseguido, na prisão, ele chega a dizer que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Viver ou morrer tanto faz. Sente-se atraído tanto para uma realidade como para outra. Para a realidade de não morrer agora, porque podia continuar mais a servir o reino de Deus. Mas se é vontade de Deus que ele parta agora, e tem que ser pela experiência da morte provocada, então tanto faz, que seja agora. E a isso nós compreendemos como fruto da maturidade de Paulo, de assimilação dessa lógica de Deus, né? Deixa esse testemunho para os cristãos de todos os tempos. E Paulo foi aquele que se converteu já numa certa altura da vida, quando já tinha uma formação não caracterizada pela fé cristã, mas pelas filosofias, pela cultura grega, né? Por outras realidades. Mas quando se converte, transforma tudo isso em sabedoria divina, porque agora o que existe para ele é Cristo, é o Evangelho que prega, né? E é assim que ele fala para suas comunidades, para o seu povo, e que aqui se dirige aos filipenses, que eram povos que estavam negligenciando a sua fé, o seu seguimento ao Senhor, distanciados, né? Relaxados na fé e no seguimento.
dar esse testemunho para esse povo, né? Nós vamos olhando para a nossa realidade e vamos olhando para o que nos fala a palavra de Deus, o convite que o Senhor faz. Feliz de nós que estamos aqui, né? Não por este motivo que o povo da primeira leitura estava distanciados de Deus, mas hoje retornando à casa do Senhor para essa proximidade com Ele. Mais felizes são aqueles que estão distantes também e que devem escutar o chamado de Deus, como vocês escutaram de alguma forma e estão aqui, né? Olhemos para a nossa realidade de cristãos, para aqueles que exercemos uma missão, uma vocação no mundo. Olhemos para a nossa realidade em relação àqueles com quem convivemos, com quem trabalhamos, com quem servimos ao reino de Deus. E aí, em meio a essa realidade, nós somos chamados a aplicar essa pedagogia divina. Nos pautarmos pela bondade, pela capacidade de compreensão, pelo jeito de amar e fazer o outro perceber esse amor, no jeito de ser, no jeito de testemunhar a sua fé e a sua dimensão de cristão. E aí estarmos assim, sendo luz uns na vida dos outros. E esse jeito de ser, caracterizando um convite a que aqueles que conhecemos e às vezes até que convivemos, mas que estão distante de Deus, sempre foram, possam retornar, ou possam retomar esse caminho para o seguimento e para aquilo que Deus chama, né? Caracterizar um com Ele na missão que cada um de nós tem no mundo, de servir o reino, cada batizado. Então, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê compreensão, que Deus nos dê a graça de pautar a nossa vida e o nosso jeito de ser, de viver, de se relacionar, seja onde for, por essa lógica de Deus, né? Lógica do amor, diferente dessa lógica humana. E aí é um esforço muito grande, né? Porque diante de um mal que nos é feito, a tendência humana é revidar à mesma altura ou diferente. Mas Deus exige de nós o diferente, né? O diferente. Exige que assimilemos o seu jeito de ser. Então, é uma proposta e que deve ser acolhida a partir de um esforço que cada um deve fazer. Que Ele nos ajude nesse processo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. E foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado por sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Diante do coração do Senhor, coloquemos as nossas orações e digamos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai ânimo e coragem à vossa igreja para anunciar a justiça do vosso reino a todas as pessoas, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Abre as portas da esperança e da dignidade para as pessoas desempregadas e as que estão no trabalho informal,
para que sejam valorizadas e respeitadas, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Que a vossa palavra nos converta da justiça para o mundo que coloca em nossas mentes, para a compreensão da justiça do vosso coração, que é salvar e dignificar todas as pessoas, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Silêncio do coração, cada um possa apresentar a sua prece ao Senhor. Digamos todos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Escutai, Senhor, as preces que confiantes colocamos diante de vós. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus.
No meio da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. É a oração eucarística 8 que está aí na liturgia no dia de hoje, né? No dia de hoje. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos dizendo a uma só voz. Está na página 20 da liturgia. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chegamos a vossa paz, pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que Ele nos mandou, vos pedimos, santificai por vosso Espírito estas oferendas, antes de dar a vida para nos libertar. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com o vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo Gilberto, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumentos da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, com São José, com Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Para ser
Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na alegria e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Tivemos a do bispo para que a reabertura da igreja na quarta-feira, né? E que teve essa liberação. Mas lá no decreto, eu ia até trazer para a lei, mas me dei esquecendo. Pede que tenha um distanciamento de 12 metros quadrados de uma pessoa para a outra. 12, né? Levando em consideração que aqui não temos tantos casos graves como nos grandes centros por aí. Então, a gente por banco. Seria 2 pessoas por banco, que diz um mínimo de 2 metros de distanciamento, né? Então, uma num canto e outra no outro do banco, né? Inclusive, muitos de nós estamos sentados de forma não muito correta, né? Preciso um numa ponta e outra noutra, né? Temos essas limitações para participar das celebrações, desses momentos públicos, levando em consideração que a pandemia não acabou, né? Que o vírus está por aí. Então, nós vamos continuar com nossas celebrações assim. Só 2 pessoas por banco, banco sim e banco não. É como está pedindo lá. É por isso que não tem tantas pessoas. Muitas pessoas queriam vir para a missa agora de noite, mas por isso não dava, porque senão ia encher a igreja, né? Então, quando a gente vier, sempre se lembrar, 2 pessoas por banco, banco sim e banco não. Se a gente não obedece aquilo que é determinado, que também está nos decretos do governo, a gente pode ser penalizado, né? Vemos que, por exemplo, Juazeiro realizou a procissão da Mãe das Dores. Eu não vi a procissão, mas me disseram que era só com carros, né? Era só com carros. E a Basílica agora está respondendo um processo na Justiça, porque o Ministério Público considerou que a Basílica extrapolou as regras, né? Então, às vezes o padre nem sabe, às vezes, do que aconteceu, mas por ter acontecido e alguém ter visto, aí causa um problema, né? Então, nós não queremos que isso aconteça aqui, né? E por isso a gente pede a compreensão de todos, né? Não podemos estar com a igreja cheia, nem muito próximos uns dos outros aqui dentro, né? Quando saiu o decreto do bispo, nós já tínhamos divulgado a programação da festa. Sabemos que na festa, quando junta os leitores, os ministros, o coral, né, a PASCOM, que está sempre aqui para fazer com que os que estão em casa possam participar, uma representação do setor, né, do noitário. Então, quando juntar isso, vai já dar o número que se exige para estar presente na igreja. Então, por isso a gente não pode abrir para muitas pessoas. Nós pensamos que no domingo, como o decreto saiu depois que já estava divulgada a programação, não está lá na programação, mas pensamos que no domingo pudéssemos celebrar 2 missas. Uma missa às 7 da manhã e uma missa às 11 horas, no domingo, né? E à noite, a novena. Para dar mais oportunidade o povo a participar no domingo. Na programação da festa, pela manhã,
tem o ofício que é gravado, né? Não é cantado aqui como todos os anos, mas vai ser postado lá todos os dias, mas é uma gravação, às 6 horas da manhã. Mas às 7 horas podemos ter a missa no domingo, né? Depois do ofício. E aí dá mais oportunidade às pessoas que gostam de vir para a missa, sobretudo de manhã. E às 11 horas, a missa, como está na programação da festa, onde toma lugar aí os responsáveis do dia na festa, os leitores, né? As equipes celebrativas, os noitários, né? Tomam lugar aí na equipe celebrativa e como uma representação desses setores. E muita gente, padre, não vai abrir para as outras mais pessoas participar, não podemos vir ficar aqui em volta da igreja. É melhor a gente ter uma certa cautela com isso, né? Se estamos limitados, não temos ainda essa liberdade para fazer isso, então é melhor evitar, né? Para não termos maiores problemas. Então, quem tiver a oportunidade de estar aqui, de celebrar presente, tudo bem. Quem não tiver, participe de casa mesmo, né? Participe online. Quem paga suas promessas, participe de casa online, se não puder estar aqui, e com certeza a promessa fica válida, né? Porque você não tem culpa dessa realidade, né? Então, fica válido. Façamos assim para a gente caminhar melhor, para não termos maiores problemas, né? Já que estamos diante de uma realidade que existe isso de nós, certo? Mandei fazer uns totens para a higienização aqui na igreja, mas ainda não chegou, porque por conta da demanda, a previsão de chegada é só mais para o fim do mês, né? Estamos nos virando aí com esses frascos de álcool pequenos mesmo, né? Aí nas entradas, mas que resolve o problema, né? Não estamos sendo irresponsáveis, porque é aquilo que se exige, o álcool para a higienização está aí, na porta de entrada para quem entra, para quem sai. Mas esses totens mesmo que mandamos fazer, demora um pouco ainda a chegar, né? Por conta da demanda. Então, damos graças a Deus porque aqui não temos muitos casos, os casos que apareceram foram leves, graças a Deus aqui ninguém morreu de Covid, né? Mas devemos continuar tendo os cuidados, porque, como diz o bispo lá no decreto, o vírus não acabou, né? A pandemia está aí, né? Então, sempre que estivermos na igreja, procuremos observar essas exigências, que não é o padre que faz, mas é a realidade, é o bispo em comunhão com a vigilância sanitária, né? Distanciamento, não estar pegando na mão de ninguém, não falar tão próximo, ninguém pode entrar sem máscara, né? O padre está sem máscara porque está celebrando aqui distante de vocês, mas a minha está aqui, é só terminar a missa já colocarei, né? E queria agradecer ao grupo que veio hoje aqui, que lavou a igreja, limpou os bancos, né? Todos esses bancos foram colocados para fora, essas imagens desceram, ficaram aqui para serem limpas, os ventiladores foram desmontados, foram todos limpos, né? Os tapetes foram lavados, e graças a Deus estamos num ambiente limpo e cheiroso, né? Como deve ser sempre a casa de Deus. Agradecemos a todos que vieram e que fizeram a sua parte nesse serviço. Nós propomos ontem isso para a terça-feira e as pessoas decidiram fazer hoje. Não, padre, nós vamos fazer amanhã. Amanhã é domingo, todo mundo pode, porque ninguém está trabalhando, então vamos fazer amanhã. Então pronto, vieram e fizeram. Agradeço a disponibilidade e a generosidade de todos que puderam vir e puderam fazer esse serviço, né? E agradecemos a presença de todos, daqueles que rezaram conosco,
nos acompanhando pelo Facebook da paróquia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus igualmente.